Nós vamos dar sequência agora à nossa programação, né? O professor Renato Blum já está conosco, né? Eu gostaria de, antes de prosseguir, doutor Renato, se me permite, fazer um registro, né? Eu acho importante nesse momento, né, que a Inamate se compadeça aí com todos os amigos, né, todos os colegas que tiveram seus entes perdidos nesse período da pandemia. Então, não podemos deixar de fazer esse registro, né, e nos solidarizar com essas dificuldades criadas por essa terrível situação, né, do coronavírus. Nós vamos continuar com a nossa programação. Professor Renato, já agradecendo pela sua presença, né, a terceira atividade formativa que participa conosco. O senhor já esteve conosco no curso de formação inicial, no ano passado, depois o seminário de Direito Digital LGPD e Inteligência Artificial, e agora nesse curso específico sobre LGPD, que é o tema, né, que o senhor domina muito bem. Como o senhor pôde perceber, né, o professor Danilo tinha que se ausentar, nós temos um tempo um pouco maior, né, com o senhor, e eu já pedi aos professores, né, a Inamate já pediu aos professores que reservem um tempo ao final para responderem as perguntas, já foram feitas aqui algumas, nós vamos repassar ao senhor ao final da sua aula. Então, eu peço aos colegas agora, se quiserem, podem continuar fazendo as perguntas no chat e nós passaremos ao final das próximas exposições. Nós vamos fazer isso de forma que a gente possa organizar e ter essa interação, né? São muitos participantes, então a gente está fazendo dessa forma, ficaria inviável que houvesse uma interrupção durante a aula para fazer para ter alguma resposta. Então, por isso, nós estamos seguindo esse procedimento que eu acho que é mais salutar. Então, nós vamos fazer a sua apresentação, professor, logo em seguida, e nós estamos no horário exato da nossa programação. Eu já vou passar a palavra para o senhor, para a sua aula, né, sobre LGPD, apresentação da Lei Federal número 13.709 de 2018, com as alterações da Lei 13.853 de 2019 e do Decreto Federal 10.474 de 26 de agosto de 2020. Como tema também da sua aula, nós temos o contexto mundial de preocupação com a proteção de dados, aspectos gerais da norma, alcance e efeitos jurídicos. Dr. Renato, que fará a sua aula em seguida, é advogado, economista, mestre pela Florida Christian University, chairman no Opsi Blum, Bruno e Vanzoff Advogados, patrono regente do curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito, EBRAD, professor coordenador dos cursos de Direito Digital e Proteção de Dados da FAAP e professor em cursos no INSPER. Professor Renato, muito obrigado por sua presença. A palavra está agora com o senhor. Fique à vontade. E aí agora a gente pede aos colegas que se manifestem lá no chat, tendo alguns questionamentos, e ao final nós passaremos ao senhor. Boa exposição. Professor Platon, muito boa tarde. Ministra Dora, todos que estão conosco aqui hoje na Inamate, nesta tarde, envolvendo proteção de dados, ou talvez dados, muito bem-vindos. Assisti a aula do professor Danilo, que eu já conheço há muitos anos, e gosto muito do que ele fala e sempre aprendemos juntos. Quero também aqui me solidarizar com a situação da pandemia e com os sofrimentos de toda a população brasileira e, infelizmente, de alguns que estejam ou que estão aqui. De imediato, eu vou pedir licença, Platão, para quebrar um pouquinho o protocolo, até porque você mandou para mim as perguntas do professor Danilo no WhatsApp, então, só para não deixar as perguntas da aula do Danilo passarem, eu vou tomar a liberdade de responder. Então, a primeira pergunta, sobre a arquitetura do processo judicial eletrônico, do PJE, e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. A resposta é que, na grande maioria da arquitetura do processo eletrônico hoje, inclusive o CNJ vem atualizando essas questões técnicas,
A arquitetura está em conformidade, em boa parte, à Lei Geral de Proteção de Dados. A outra pergunta sobre a raspagem de dados, pergunta do Gustavo, de petições e decisões juntadas a um processo do PJE, ainda se considera lícita com base na Lei de Acesso à Informação ou a LGPD alterou esse cenário? Aqui eu faço um parênteses, uma consideração, lembrando que a lei ela tem também algumas disposições sobre proteção de dados e privacidade, especialmente e notadamente no conceito da própria LGPD com relação a pessoas físicas. Então, essa prática da raspagem ou da colocação de mecanismos técnicos que impeçam a identificação, sim, ela é positiva e está também em conformidade quase que totalmente com as normas do Conselho Nacional de Justiça. Claro que podemos ter algumas questões com relação ao conceito de dados sensíveis, que eu endereçarei daqui a pouco. Dado sensível, em algumas situações, ele tem que ser anonimizado. Então, ou, quando muito, pseudonimizado. Já vou aproveitar e explico de forma prática. Anonimizar um dado é fazer com que esse dado ele fique impossível de ser vinculado a uma pessoa física. Então, eu tenho que adotar um protocolo técnico, notadamente uma criptografia fortíssima, de modo que eu não consiga, através da reversão desse processo, identificar aquela pessoa física. E a resposta a esta não conseguir identificar, ela tem que ser 100% segura. Senão eu estou fazendo pseudonimização. É quando eu disfarço, aí eu posso reverter, aplicando o método que eu usei para ocultar o titular do dado, a pessoa física. Por último, sobre o dano extrapatrimonial baseado na violação da LGPD, se é um dano in re ipsa, portanto, não depende de demonstração da violação do direito da personalidade do prejuízo causado. Eu recebi aqui, não sei quem fez essa, viu, Platão, mas é uma pergunta espetacular que nós vivenciamos no dia a dia e existe muita polêmica com relação a essa questão. Eu diria que a doutrina e até os precedentes internacionais tendem, mas eu acredito que essa tendência talvez não se concretize, tendem a admitir, sim, o dano em re ipsa, porém eu faço uma consideração e até acho que isso não vai se concretizar. Eu vou adicionar um ingrediente nessa questão, até em função de precedentes jurisprudenciais do próprio Supremo e do STJ. Não é todo dano que é indenizável. Em algumas circunstâncias, há a necessidade mínima, quando falamos aí no nexo causal, da demonstração também de algum tipo de, entre aspas, sofrimento ou dano específico. E digo isso pelo seguinte, não é um simples vazamento de um dado que não tenha a sua importância, aqui eu também abro um outro parênteses, é muito comum atribuir a dados pessoais, quando existe esse tratamento, principalmente para empresas que trabalham essencialmente com dados, um score, um valor, um número, e isso acontece já em projetos de gestão de vazamento de dados e também em relatórios de impacto, já prevendo a possibilidade de saída do controle desses dados pessoais, e esses números, essas notas, elas identificam o grau de potência ou de potencial danoso. Então, por exemplo, o vazamento de um nome, o vazamento de um e-mail, mesmo de um CPF, que pode ser facilmente encontrado em vários canais da própria internet, levaria em nota 1, não teria maiores considerações. E eu entendo que, nesse caso, nós não teríamos, na essência, a indenização dentro do conceito do dano in re ipsa. Já é diferente do vazamento de um extrato bancário, por exemplo, e principalmente de um dano sensível. Eu prometi que eu ia identificar o que é dano sensível. Novamente peço desculpas por quebrar o protocolo, mas quero aproveitar aqui o meu tempo respondendo as questões da melhor forma possível, para que os senhores saiam com uma bagagem prática também. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz duas conceituações para dados pessoais. Os dados normais, ordinários, então nome, CPF, RG, dados relacionados à identificação em si, e traz a figura dos dados sensíveis. Os dados sensíveis são aqueles mais importantes, mais relevantes, aqueles que, se tiverem um vazamento, vão trazer, aí sim, um prejuízo muito específico. Talvez nesse caso, né, partindo dessa conceituação, talvez os dados sensíveis tenham, sim, automaticamente o enquadramento no conceito do dano em re ipsa. Talvez. Interessante que nós vamos conversando, confabulando aqui, as aulas sempre vão estimulando aí a nossa consciência
E eu estou formando isso aqui agora, nesse momento, né? Da mesma forma, por isso que eu gosto de dar aula também, a gente vai, né, aprendendo um pouquinho. Da mesma forma, o dado pessoal de crianças e de adolescentes. Nós temos uma falha na lei que exige consentimento pela letra, né, pela interpretação literal, apenas no caso de dados pessoais de crianças e adolescentes, nós podemos ter a interpretação que a lei exige o consentimento apenas para dados de crianças, são do parágrafo 1º, mas isso não procede na prática. Mas lá mesmo, nessa disposição, existe, quando se identifica como consentimento e se atribui essa categoria especial de dado de criança e de adolescente, que é um dado por interpretação mais sensível, nós podemos ter também o enquadramento no dano em ré ipsa. Então, só aprimorando um pouquinho essa pergunta, essa resposta, eu acho que o in ré ipsa mais a fundo, mais automaticamente poderia acontecer em dados sensíveis como um todo. Fecho esse parênteses, estão respondidas essas questões, e agora eu farei uma consideração, algumas considerações mais objetivas com relação à lei em si, endossando e na mesma sequência do que disse o professor Danilo. Por que nós precisamos hoje de uma lei de dados pessoais? Nossa LGPD, Lei Geral de Dados Pessoais, a GDPR, General Data Protection Regulation europeia, a CCPA da Califórnia, uma lei de consumo. Inclusive hoje, nesse momento, foram nomeados os integrantes da Comissão de Privacidade do Estado da Califórnia. CCPA da Califórnia, norma de consumo, mas que tem, na sua grande maioria, várias questões interessantes envolvendo proteção de dados, que complementam as disposições da GDPR e as disposições da nossa LGPD, que é quase que uma cópia meio que sintetizada da GDPR. Por que nós precisamos? Por que o mundo precisa hoje de uma lei de proteção de dados? Então, se eu fizesse uma pergunta a todos, se os senhores hoje, nesse momento, aqui comigo, aliás, só um outro parênteses, eu estou vendo aqui várias perguntas, então vou pedir, Platão já disse, Platão, anota para mim, por favor, a gente responde no finalzinho tudo isso com muita honra. Se eu perguntasse aos senhores, estamos aqui hoje na plataforma Zoom. Há mais ou menos um ano atrás, no início da pandemia, nós tivemos alguns questionamentos envolvendo a plataforma e algumas ilações não confirmadas, aqui, do meu ponto de vista profissional, posso afirmar isso, que a plataforma poderia ter esta ou aquela vulnerabilidade. Vamos usar o termo técnico, né? Vulnerabilidade. Mas na prática, naquele momento, há um ano atrás, o que acontecia era uma falta de compreensão, de entendimento, de conhecimento de como operar a plataforma Zoom. E muitos relatavam, inclusive, invasões, vazamento de conteúdos, de dados, etc. E em apurações, averiguações posteriores, a conclusão que se chegou é que, por falha na configuração de alguns detalhes da plataforma, esses dados ficavam hospedados, por exemplo, em plataformas públicas, ficavam salvos, né, em redes cloud públicas, sem senha, sem devido fechamento, e também em algumas situações a própria sala ficava aberta para quem quisesse acessar. Claro que todo software, todo programa de computador, este aqui ou qualquer outro sistema, tem por natureza vulnerabilidades e vai ter, nós chamamos de bugs. Mas isso é possível de ser corrigido e, na maior parte, possível de ser identificado com um tempo razoável. Tempo razoável. Por isso que hoje em dia nós não usamos tanto mais os antivírus, usamos mais, aliás, usamos não, temos mais a necessidade, a obrigação, quase que seria um ato aí obrigatório, de atualizar os nossos softwares, porque hoje, na prática, a atualização é feita pelo fabricante em tempo real, no cloud, na nuvem. Mas estou contando essa questão e contextualizando o porquê da necessidade dessas leis, e estou usando o exemplo da plataforma que nós estamos aqui, e voltei um ano atrás exatamente para trazer essa sensação. Se eu perguntasse aos senhores hoje, os senhores estão seguros fazendo o que estão fazendo agora, neste momento? Nós temos também o Clubhouse, podemos endereçar essa pergunta para quem usa o Clubhouse também. Fiz isso, inclusive, ontem numa sala que eu tenho, Direito Digital e Dados. Aliás, fica o convite para todos que queiram continuar essa conversa comigo nas minhas redes sociais. E se eu fizesse, então, essa pergunta, essa contextualização, os senhores estariam seguros, tão seguros nesse momento, usando os seus sistemas? E vou afirmar, vou responder, vou
né, ter esta ousadia? A resposta jamais poderá ser sim, eu estou seguro. Até porque nesse momento, aqui nessa sala envolvendo Lei Geral de proteção de dados, eu seria até que responsável se eu falasse o contrário. Exatamente pela questão tecnológica, pela dificuldade nossa, da sociedade, de percepção e compreensão dessa evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, da questão comportamental. Então, qual que é o cenário que nós vivenciamos hoje? Eu sei que muitas perguntas virão nessa linha, talvez agora nós tenhamos aí uma mudança de rumo. Mas como proteger efetivamente, definitivamente, totalmente, completamente um ambiente técnico? A resposta seria: isto é impossível. A resposta que eu daria, que eu queria passar aos senhores na atividade jurisdicional, tão relevante e importante, os senhores protagonistas da jurisprudência nessa área trabalhista, que tem muitos impactos, principalmente com dados sensíveis, controle de jornada, etc. E como filho de magistrado que sou aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu queria deixar para os senhores a seguinte consideração. A regra, ela é, infelizmente, mas a parte positiva é que, a partir desse momento, a regra, ela é a desproteção de dados. Toda essa estrutura legislativa que vem ao redor do mundo, e respondendo à minha provocação da minha pergunta, ela ocorre para trazer para o Estado, para a sociedade, para nós, titulares dos dados, condições mínimas para a gestão dos nossos dados, e boa parte desses dados, infelizmente, não estarão sob nosso controle. Aquele princípio que o Danilo falou, da autodeterminação informativa, que é um princípio muito bonito, tem que ser prestigiado, esse objetivo tem que ser pauta permanente, tem que ser sempre buscado, mas nós nunca conseguiremos, na sua plenitude, ter este controle. Esse princípio, ele fica como protagonista, como elemento a ser atingido. Sei que a gente nunca vai atingir, mas fica como elemento, porque a busca por algo leva ao engrandecimento, à evolução das discussões e à melhora na gestão dos dados que sairão do nosso controle. Então, nesse momento aqui, eu falei até do Clubhouse, porque eu enderecei uma questão curiosa sobre a política de privacidade lá do Clubhouse, e aplicando aqui o entendimento com relação à plataforma Zoom, que eu adoro, inclusive, a Zoom, foi o seguinte: eu fazendo esta indagação, muita gente respondeu dizendo: não, estão seguros porque, nos termos de uso do Clubhouse, há a proibição da gravação da conversa. Eu respondi: mas vocês têm certeza disso? E vocês têm certeza que isso será cumprido? Vocês têm certeza que não pode haver um problema na plataforma, isso vazar, como já aconteceu, inclusive? Mas a pergunta final e fatal é a seguinte: será que uma pessoa com um outro dispositivo, com um iPad ou mesmo com um desktop, qualquer aplicativo que tenha um gravadorzinho, não pode colocar de lado e ativar a sua gravação? É aquele velho exemplo do quando nós fazíamos viagens aéreas, né, na intensidade, sentávamos, abrimos os nossos dispositivos e ficávamos preocupados com segurança da informação, mas alguém do nosso lado poderia estar simplesmente copiando tudo, olhando tudo, etc. Então, eu queria quebrar este princípio e passar aqui aos senhores este cenário mais prático e mais real do nosso dia a dia. Hoje eu sou chairman de um escritório que tem 162 profissionais focados na prática do direito digital e na proteção de dados. Então, é quase que todo dia eu me deparo com situações terríveis envolvendo vazamento de dados e insegurança da informação como um todo. Usando também um exemplo bem fresquinho, ontem mesmo, muito interessante, nessa mesma conversa no grupo lá do Clubhouse, e o Clubhouse é bom porque aparece todo mundo, apareceu um médico psiquiatra do Rio Grande do Sul. E eu chamei, eu ativei, eu convidei ele para falar. E perguntei a ele, falei: doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, o que o motivo estar aqui neste momento? E ele disse duas coisas. Primeiro, estou seguindo uma recomendação do Conselho do Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, não sei se é do Federal ou do Regional, e sou muito interessado nesta área e gosto muito de aprender essas novidades. Fiquei muito feliz de ter esse feedback de um médico interessado na proteção de dados sensíveis que ele trata, mas eu aproveitei e perguntei, e aqui eu fecho essa longa introdução, já que eu disse que vislumbro e me deparo
cotidianamente com essas questões e vazamentos de dados com proporções enormes e que tem explicações infantis. Chegamos a ter situações em que a senha padrão do fabricante não foi alterada, em que a senha de acesso a um sistema crítico era 1, 2, 3, 4. Então eu perguntei ao médico psiquiatra, seria melhor um psicólogo, mas um psiquiatra, por isso que quando nós falamos no encarregado de proteção de dados, um novo cargo, uma nova figura, impacto direto aqui no direito do trabalho, esse cargo não é de uma pessoa, é um cargo de um time multidisciplinar, incluindo psicólogos, talvez psiquiatras, mas eu perguntei a ele, como explicar isso, doutor Alexandre? Então, como, por exemplo, uma pessoa hoje pode deixar uma senha padrão? Até aproveitando, né? Hoje, eu sei que isso pode soar exagerado, mas eu quero aqui já também passar um pouquinho aqui para todos, para até trazer algumas questões que possam protegê-los, inclusive. Não esqueçam de ativar sempre a dupla autenticação em todos os aplicativos, todos os serviços que possibilitarem isso. Dupla autenticação é aquela segunda senha que vem por SMS ou por algum outro canal. Isso evita aí 95% das fraudes que nós comentamos, estudamos, fraudes de clonagem de WhatsApp e daí por diante, etc. Mas o professor, o doutor Alexandre, ele respondeu, mas não respondeu, né? E ficamos discutindo, porque realmente é algo tão óbvio, tão simples, mas que acaba não sendo absorvido pela sociedade. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início do nosso bate-papo. Por que precisamos de leis de proteção de dados? Porque nós, sociedade, nós não conseguimos mais, por N motivos, velocidade, foco, dinamismo, tudo ao mesmo tempo, evolução tecnológica, etc., ter a compreensão devida e adequada do que fazemos, como fazemos e quais são os problemas que podem advir aí do nosso uso tecnológico. E aí o impacto, infelizmente, no princípio da autodeterminação informativa. E são leis que, como disse o professor Danilo, começam já há 50 anos. Eu quero incluir aqui também a Convenção 108 do Conselho da Europa, atualizada agora pela minha amiga Sophie Kwasny, também lá do Conselho, que tem nas suas diretrizes a proteção aos direitos da privacidade e da intimidade. E aqui eu já vou endereçar um outro assunto, né? Vou só repetir o termo, o Instituto Jurídico. Proteção à privacidade e à intimidade. O professor Danilo fez essa distinção, proteção de dados. Um direito subjetivo, outro direito bem mais objetivo. Aliás, uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, em breve, tenho certeza que será aprovado e teremos aí como princípio constitucional fundamental o direito à proteção de dados, ou autodeterminação informativa, seja lá como for, como acontece na Alemanha, citado pelo professor Danilo. Mas, dentro dessa conceituação, falando em proteção à privacidade e à intimidade, qual é a diferença que traz, que modifica o cenário aqui para o Brasil? Quando nós trazemos este conceito, esta provocação, nós deixamos de lado, de forma direta, interpretação literal, proteção de dados como um todo. LGPD. LGPD, indiretamente, visa proteger privacidade e intimidade. Mas se eu perguntasse aos senhores, todos os magistrados, nós temos quais proteções à privacidade e intimidade, já que a lei é transversal, como disse o professor Danilo, na nossa legislação? Desde os princípios constitucionais até os princípios ordinários, Código Civil, CLT, Código do Consumidor, questões regionais específicas, regulatórias e daí por diante. Notem a dimensão, a potência, né? Quão enorme é esta estrutura. Por que eu trouxe esse ponto? Porque aqui no Brasil é e será diferente dos outros países que nós levamos em consideração, notadamente os europeus. Por quê? Quando há a proteção à privacidade e intimidade, nós temos a possibilidade de enquadrar as atividades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, daqui a pouquinho eu mostro isso de forma objetiva nos slides, mas por força dessas outras leis que eu citei en passant, nós atraímos também a competência de outros inúmeros órgãos para atuarem e autuarem nesta seara. Então, é uma proteção de dados de forma indireta. Então, temos o Ministério Público, no caso aqui do trabalho, as ações civis públicas, temos, no caso do Código do Consumidor, os PROCONs,
estaduais, municipais, a Senacom. Temos já leis estaduais e municipais complementando a LGPD. Temos as agências setoriais, todas as agências têm os seus sistemas regulatórios. Nós até lançamos ontem, está nas redes do escritório, nas minhas redes também, uma cartilhazinha fácil, simples, com as hipóteses de notificação, com relação à estrutura jurídica de cada agência. As agências hoje obrigam a notificação de incidentes de segurança, a maior parte delas, dentro dessa estrutura de proteção à privacidade e intimidade. Então, na prática, nós teremos toda a estrutura LGPD atuando com força. A autuação, as consequências, né, oriundas da aplicação de sanções só começam no dia 1º de agosto desse ano, em função da pandemia. Mas nós temos já, isso já acontece hoje, toda essa outra estrutura lateral já em pleno funcionamento e com intensidade, com cada vez mais intensidade. Isso gera, claro, muito mais trabalho, muito mais ônus para os agentes de tratamento, notadamente as empresas, etc., para os órgãos públicos também, para os tribunais, sem dúvida nenhuma, claro, com exceções, não temos toda essa estrutura global. Isso, no primeiro momento, pode, entre aspas, doer um pouquinho, mas é uma dor positiva, mas traz e colocará o Brasil como referência. O Brasil hoje é uma das 3 referências globais dentro do sistema legislativo mais completo que existe. Então, é a União Europeia, é o CCP da Califórnia e a LGPD do Brasil. Falo com muito orgulho. Isso aqui, todos os eventos que eu pude participar presencialmente, sempre tem uma feira, alguma coisa do lado, sempre nós encontrávamos as 3 leis. Então, nessa atuada, né, de multidisciplinariedade, isso traz e vai colocar o Brasil, sem dúvida, talvez na primeira categoria. Temos aí, não vou nem chamar de excesso, mas uma estrutura bem intensa de fiscalização. Claro que isso não será pleno, nem convergente, nem coincidente. Talvez seja melhor esse termo. Até porque lá no artigo 55K, inciso K, da LGPD, está escrito que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vou mostrar para os senhores daqui a pouquinho, já constituída, muito bem constituída, diga-se de passagem, ela terá, dentre todas as suas atribuições lá do 55 e agora do decreto, terá também a tarefa complicadíssima de tentar harmonizar todas essas atuações e autuações. Mas, quanto ao Instituto Proteção de Dados, isso é exclusivo à NPD. Proteção, privacidade e intimidade, como nem poderia deixar de ser, por ser um princípio constitucional, temos várias outras competências, chamaremos aí de convergentes. Esse é um breve overview das questões mais polêmicas. Eu aproveitei aqui algumas perguntas que foram deixadas para o Danilo, mas um resumo agora muito simples do que é a lei, fazendo a gestão do tempo aqui, 15 horas e 26 minutos. Quero deixar pelo menos 30 minutos para que nós possamos aqui debater e conversar. A LGPD, eu gosto de separar em 2 sessões. Isso é uma coisa minha, né? Eu separo nas regras, a LGPD serve para trazer as regras para o tratamento. Tratamento é o termo que as leis de proteção de dados usam. O tratamento é quase que tudo que nós podemos fazer ou fazemos com os dados. Então, o que eu tenho que respeitar, o que eu tenho que implementar para coletar, guardar, trocar, modificar, enfim, dados pessoais. Essa é a primeira fase. A segunda fase são as responsabilidades, as obrigações envolvendo a manutenção e a eventual perda do controle da manutenção desses dados. Então, fica mais fácil fazer essa separação. Primeiro, as regras iniciais, para começar, e depois as regras para continuar. Eu quero usar o termo continuar de forma genérica, no sentido lato da expressão. Porque existem situações, os senhores muito provavelmente terão muita atividade jurisdicional em casos envolvendo vazamento de dados que tenham como causa ações laborais, tenham como causa atividade de funcionários. Isso já acontece na prática, seja por negligência, seja por dolo, né? Seja por culpa, seja por dolo. Os senhores terão também a possibilidade serão provocados, instigados, serão, nós advogados, né, solicitaremos, requereremos ordens judiciais inibitórias para tentar diminuir o foco daquele vazamento, para diminuir aquele que eventualmente tem acesso ou controle, que
continue usando esse ou aquele dado, para que aquela pessoa que tem esse acesso em cloud ou que tenha esse armazenamento em outro país, tome as medidas necessárias para diminuir aquela exposição, sem falar, claro, de eventuais demandas de responsabilidade. E, por outro lado, várias demandas, na verdade eu inverti um pouquinho para trazer aqui a prática do seu trabalho, várias demandas, como de fato já existem. No mês passado participei de uma matéria feita pelo Valor, um levantamento técnico, mês passado. Nós tínhamos no Brasil já 138 ações judiciais na esfera trabalhista, com base na LGPD, invocando questões relacionadas a controle, acesso a dados, vazamento de dados, eventuais excessos, né, e daí por diante. Esse número já deve ter, no mínimo, duplicado, e isso impacta diretamente na atividade dos senhores. É um assunto apaixonante. Eu gosto, adoro falar deste assunto, até com dificuldade aqui de passar os slides. Dentro desses efeitos práticos, teremos também, sem dúvida, alguns questionamentos. Por exemplo, hoje todos nós aqui, né, independentemente aqui agora da atividade judicial, ou advocatícia, etc., mas nós, como cidadãos, temos o direito de questionar qualquer empresa ou qualquer pessoa física com fins econômicos, conforme prevê a lei, né, na esfera de alcance, se essas pessoas, esses entes, têm algum tratamento de dados, dos nossos dados. E existe um prazo de resposta para isso, o prazo da resposta mais detalhada pela LGPD de 15 dias. De resposta imediata, uma pergunta simples, a NPD deve regulamentar, porque uma das interpretações possíveis hoje é que a resposta talvez fosse imediata ou automatizada, e daí por diante, etc. Com relação a esses pleitos, esses sim têm aumentado de forma enorme, até porque uma composição, é uma outra questão interessante, a composição feita, segundo a LGPD, feita com o titular dos dados por alguma questão, alguma infração, ela, em tese, ela impede a reclamação à autoridade nacional por parte daquele titular que se compôs com o agente de tratamento. Claro que na esfera trabalhista existem outros pormenores, mas só quis trazer aqui esse outro cenário dessas requisições. Olha, eu quero saber quais dados, inclusive isso pode ser feito também junto ao poder público. Que dados, né? O órgão tal, o tribunal tal trata aí da minha pessoa. Inclusive, interessante aquela pergunta com relação à raspagem, né, dos nomes, ou a colocação de tarjas e daí por diante. Eu lembro no começo, quando o processo começou a ficar digital, não gosto de usar o processo virtual, aquilo que em tese não existe. Né? O digital, na verdade é eletrônico na modalidade, né, uma espécie digital. Muitas vezes não aparecia o nome da parte, o processo em segredo, em sigilo, mas aparecia sem querer, às vezes, no corpo da decisão, o nome das partes, enfim. E aqui, aproveitando também o nosso bate-papo jurídico, escritórios de advocacia também tem que ter as suas regras de proteção de dados, em alguns casos até relatórios de impacto de dados, os tribunais, o Ministério Público também, ninguém escapa, né? A única pessoa que escapa da LGPD, só temos duas hipóteses para escapar da proteção de dados. A primeira hipótese é quando é uma pessoa física sem fins econômicos, e a outra hipótese é quando o dado é anonimizado. Então, quando não se identifica a pessoa, não precisa seguir a LGPD. E temos as exceções da própria lei, investigações, segurança, atividade jornalística, etc., e daí por diante. Não vou ficar aqui também citando, mas é importante colocar dentro do tempo aqui alguns pitaquinhos interessantes. Mas naquela toada da separação da lei, na primeira parte, então regras, bem rapidamente, regras, estudo, daqui a pouco estará nos meus slides, eu coloquei também, Platão, alguns slides com relação à normatização administrativa do TST para esses assuntos também, tomei essa liberdade para ficar mais fácil, fiz alguns slides nessa linha. Mas na primeira fase, nós temos então, na verdade eu vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, até para otimizar o tempo. Vamos fazer uma compra, um site de comércio eletrônico, comprar um livro físico ainda, um livro físico, que é mais gostoso de ler, né? Num site de comércio eletrônico qualquer. Então, acessamos o site. Qual é a primeira coisa que deve acontecer acessando esse site, nesse momento? É aquele alerta, aquele aviso do uso de cookies. Hoje, todos os sites, é quase que padrão, usar cookies, são aqueles pequenos programinhas de computador que vinculam alguns detalhes técnicos à navegação para realmente ficar mais fácil. A não ser que seja um pouco malicioso. Então, vem aquele aviso.
Eu não preciso necessariamente concordar. Eu preciso ser avisado, mas não concordar. Eu vou explicar o porquê, mas tem que ter isso. Se não tiver isso, pode ser já um início de infração das regras iniciais do tratamento de dados. Muito bem, vamos escolher o livro. Escolhemos. Professor José Carlos Barbosa Moreira, por exemplo, Direito Processual, e colocamos o livro lá na caixinha, no carrinho. Muito bem, vamos agora finalizar o contrato de compra e venda. Então, vamos pagar. Vamos seguir ali o procedimento, clicamos, e nesse momento, duas coisas podem acontecer. A primeira situação, aparece o campo para o preenchimento dos nossos dados pessoais. Nesse caso, quais? Nome, endereço de comunicação, e-mail, endereço físico para entrega, forma de pagamento, CPF. Vamos usar apenas esses dados, né? Os dados necessários para a execução do contrato. Notem que nessa primeira situação, não apareceu nada perguntando se eu autorizo alguma coisa. Nada. Só apareceram os campos. Eu vou lá, coloco, concordo, pago, recebo o livro. 3 meses depois, Platão já conhece essa história, mas vamos repetir. 3 meses depois, essa livraria identifica o que eu comprei naquele momento e faz uma ilação lógica. Olha, se o Renato comprou um livro de direito processual, vamos aproveitar que eu acabei de fazer uma renegociação com um outro fornecedor e tem um outro livro de direito processual com desconto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o dado do e-mail do Renato ali e vou mandar uma mensagem para o Renato dizendo, olha, se você comprou aquele livro aqui comigo, tá, agora tem esse livro aqui está em promoção. Eu sei que você gosta desse livro, está em promoção. Você gostaria, tal, e você é um cliente especial, etc. Fiz isso. Ponto. Encerramos esse assunto. Obviamente, daqui a pouquinho eu vou perguntar, vou responder, apenas mas vou perguntar se isso pode ser feito ou não. Mas vamos à segunda situação. A segunda situação, no momento que eu vou colocar os meus dados pessoais, aparece, aí sim, um alerta, um box, um conteúdo, dizendo mais ou menos o seguinte. Eu vou agora eliminar aqueles termos de uso que nós estamos acostumados, que eu tenho certeza que todos os senhores juízes já leem sempre até o final, tenho certeza absoluta disso, como eu também faço, sempre até o final, em tom sarcástico, brincando aqui um pouquinho, enfim. Então, eu estou eliminando esses, por interpretação da lei. Vamos trazer um boxzinho, está escrito o seguinte, olha, esse momento da compra, Renato, então você está fornecendo alguns dados pessoais que serão usados para o pagamento da sua mercadoria, serão armazenados desta maneira durante tanto tempo. Você consente com o tratamento desses dados pessoais com esses critérios? Em alguns casos, até mais detalhes técnicos, clique nesse link. Então, notem uma mudança drástica naqueles termos que nós estávamos acostumados a não ler. Aparece isso, todo mundo entende, todo mundo lê, chama atenção, é interessante, é bom. E por que está acontecendo isso? Porque se for o caso, nesse exemplo de consentimento, está escrito lá na LGPD, na primeira fase, então eu preciso, já que eu vou exigir o consentimento, ele tem que ser livre, o consentimento pode ser vinculado ao serviço em si, a não ser que o consentimento dependa do serviço, nesse caso, mas, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, alguma coisa lateral que eu posso fazer por outros meios, eu não posso fazer essa vinculação direta, posso obrigar a pessoa a consentir. Eu quero ver até como será o enforcement dessa questão, que é muito sensível e muito semelhante lá à previsão do artigo 11 do nosso Código Civil. Depois até faço uma provocação, consulte lá o artigo 11. Eu só vou abrir um parênteses, eu gosto muito de conversar com profissionais da área jurídica. O artigo 11 que fala que os direitos da personalidade, portanto, privacidade e intimidade, não podem sofrer restrições voluntárias. Então, aqueles cliques que nós fazemos, né, consentimos, aquele consentimento amplo, abrangente, etc., interferindo na nossa privacidade e intimidade, então, em tese, tudo isso aí seria nulo, né? Curioso, né? Interessante pensar, mas eu não vi nenhuma ação civil pública ainda discutindo isso, mas só abrir o parênteses. Vamos voltar lá para o nosso box. Então, o consentimento pela LGPD tem que ser livre, tem que ser inequívoco, ou seja, é aquela pessoa que está comprando mesmo, que está dando, se interessa mais ao agente de tratamento, e tem que ser informado, que é o que está fazendo, e eu gosto de acrescentar no informado
o devidamente informado, até porque é uma linha lógica e que a jurisprudência mundial está seguindo, né? Senão de nada serviria isso que nós estamos falando aqui agora, ninguém entende nada, então não vai funcionar. Então tem que ser devidamente informado. Estou ali devidamente informado. O agente de tratamento optou pelo consentimento. Naquele primeiro exemplo não apareceu isso, ok? Eu consenti, cliquei bonitinho, fiz o mesmo procedimento. Depois de 3 meses aparece aquele a mesma oferta. Ela manda o e-mail, dessa vez estava previsto ali no consentimento que eu dei. E aí eu pergunto, onde é que eu encaixo? Onde é que a lei traz estas situações, desta operação de compra, né, compra e venda deste produto, e da posterior oferta via uma comunicação eletrônica? Então, vamos dar um artigo da LGPD, são as hipóteses de tratamento. Antes do artigo 7º, nós temos o artigo dos princípios, que são importantíssimos. Eu até costumo dizer, aí uma interpretação também mais minha, as hipóteses de tratamento decorrem dos princípios do artigo 6º. Né? O princípio mais importante de todos não é o da segurança, é o da finalidade. Tem que ter, a partir da entrada em vigor... Aliás, hoje nós comemoramos 180 dias, 6 meses da entrada em vigor da nossa LGPD. Então, hoje, nós já temos, seguindo essa mesma linha, esta necessidade, esta obrigação, quando for o consentimento, de seguir todos esses parâmetros. Mas como eu estava dizendo, então, essa operação, ela tem que se encaixar em uma das hipóteses, das 10 hipóteses lá do artigo 7º. Eu gosto de citar 4, as outras 6 são autoexplicativas e algumas para o poder público mais simples, que eu já vou abrir um parênteses aqui agora, mas eu só abri o parênteses dos princípios, dê uma olhada depois nos princípios, né? São muito relevantes. Comece sempre pelos princípios, depois para as hipóteses. Só abrindo parênteses da atividade da administração pública, a administração pública ela tem uma flexibilidade muito maior no tratamento dos dados. Não precisa necessariamente de consentimento para 99% das situações, a única necessidade do consentimento ainda de forma restrita seria aí na transferência da base de dados pessoais, não no acesso, não no compartilhamento, mas na transferência com a terceiros. Mas fecho. Então, vamos lá voltar para o 7º. Esse exemplo da compra do livro. Né? Onde é que nós encaixamos? Então, são 4 as hipóteses mais importantes que eu quero trazer aqui. Então, a primeira, eu vou começar pela última hipótese, pela primeira situação. Então, que ali não apareceu nada, não tinha nenhum aviso, absolutamente nada. E algumas dessas situações, nesse exemplo que eu estou dando, se aplicam, sim, à atividade laboral, essa questão da informação, da obtenção do consentimento para algumas circunstâncias. Então, na primeira situação, eu não obtive o consentimento. Eu poderia ter feito desta forma, né? Coletado esse dado? Poderia. Mas como, Renato? Com base em qual hipótese legal? Vamos começar pela hipótese da execução do contrato. Por isso que eu, no exemplo, até disse, é o dado necessário à própria execução do contrato. Então, sem aqueles dados, eu não faço a entrega. Perfeitamente, encaixei, está dentro da lei, não é mais nenhum problema, está resolvido. Ah, mas Renato, depois ele mandou aquele e-mail, mandou o e-mail lá, isso está dentro da primeira hipótese, da execução do contrato em si. E aí, com base nesse questionamento, eu já vou para uma outra base. Esta base é perigosa. Esta base é a base coringa, é a base interpretativa, é a base que exige sempre um reflexo e exige a casuística. Mas eu tenho uma regrinha aqui para sugerir, para facilitar. Então, notem, isso vem até como, pegar um pouquinho o Danilo falou, com as diretivas ele não mencionou, mas a diretiva de comércio eletrônico da Europa, não a diretiva de proteção de dados lá de 95, mas a de comércio eletrônico de 2000, se não me engano, ela traz esse conceito para o envio de mensagens, para o spam. Então, para você mandar mensagem sem o consentimento, você precisa ter demonstração de um relacionamento prévio que gera, por consequência, interpretação lógica, um interesse também prévio, que é o caso que estamos discutindo aqui. Então, esse princípio foi aproveitado, foi incorporado na interpretação do legítimo interesse. O Renato comprou aquele livro, e eu estou ofertando algo para ele sem o consentimento, estou ofertando algo vinculado àquele interesse que ele teve, ele veio ao meu site, não foi uma propaganda que eu fiz
Via Spam, ele veio à minha loja, e isso vai ser bom para ele e vai ser bom para o agente de tratamento, para a empresa também. Então, eu tenho uma justificativa muito plausível que se encaixa nos exemplos de legítimo interesse, não é verdade? Mas, Renato, sua interpretação sua, doutrina, etc. Então, aqui a gente exemplifica textualmente. A própria LGPD, ela exemplifica esta circunstância como uma circunstância apta ao enquadramento lá no legítimo interesse, não de forma taxativa, tem essa hipótese, mais uma mais genérica. Mas essa seria um bom exemplo, dá para a gente entender, fazer aqui um bom condensado. E essas duas regrinhas, é bom para ambos? Há alguma justificativa anterior para que eu possa justificar esse meu envio? Se a resposta for positiva, a chance de ser legítimo interesse é muito grande. Só que naquele envio daquela comunicação, como é a primeira vez que eu vou fazer com o legítimo interesse, aí sim eu tenho que colocar um aviso em uma forma, um formato, olha, aí sim, se o titular não quiser mais receber isso, porque o legítimo interesse foi interpretado assim, ele clica aqui, se descadastra, não recebe mais nada. Falando em legítimo interesse, novamente, olha como é apaixonante esse tema. Legítimo interesse, coringa, genérico, né? Falamos execução do contrato, estamos falando de legítimo interesse. O legítimo interesse tem uma outra interpretação também, curiosa. Né? Nós falamos em prazo de guarda de dados, né? Ali a interpretação pode chegar até 5 anos, etc. Tem que ter o propósito, tem que ter uma finalidade. Mas eu tenho também, naquele rol lá de 10 hipóteses legais do tratamento dos dados, é a possibilidade do uso de dados pessoais em processos judiciais, administrativos, em arbitragens. Está lá previsto. Então, aí eu posso perguntar, mas será que eu não posso, então, guardar aqueles dados na primeira hipótese que eu dei no primeiro exemplo, sem consentimento? Que é a hipótese mais radical, mas é bom para a gente ilustrar. Eu não poderia, mas naquela hipótese, então, guardar esses dados daquele titular, que agora se chama cliente, portanto, consumidor, porque, Renato, eu posso ser processado durante um período de 5 anos pelo fato do produto, e talvez eu precise daquele dado pessoal para usar na minha defesa em um processo judicial, ou até administrativo. Não é lógico? Não poderia, por essa interpretação, então, encaixar isso também no legítimo interesse, nesse caso meu? Perfeitamente. Posso fazer isso, só tem um detalhe. Aquele dado tem que ser guardado somente para esta finalidade, tem que ser estanque, dá trabalho. Processo de gestão de tudo isso tem que ser estanque. Isso, da mesma forma, podemos aplicar aqui para o direito do trabalho, nos 2 anos, etc. E eu tenho que ter uma forma também automatizada de eliminação daquele dado, cessado o prazo prescricional da possibilidade daquela demanda. Não é bonito, né? Não é gostoso, não é apaixonante essa discussão, não é transversal, é questões processuais, junto com questões positivas, interpretando aqui vários diplomas, né, ao mesmo tempo. É muito gostoso. Terceira base. Vamos lá. Por que eu exigi o CPF do Renato? Vamos usar um exemplo mais pontual que todo mundo questiona. Vamos à farmácia. Na farmácia, o senhor tem o seu CPF? Você aqui em São Paulo, a pergunta tem que, na hora do pagamento, tem que ser diferente. Tem que ser, olha, o senhor pode me dar o seu CPF para esta finalidade? Porque isso pode ser, aqui em São Paulo temos uma lei já obrigando isso sob pena de multa. Né? Se for o caso da exigência do CPF, eu tenho que explicitamente explicar o motivo, aquela questão da educação, da percepção, olha como é importante fazer esse enforcement. Mas vamos lá, sim, eu estou pedindo o seu CPF, posso pedir por 2 situações nesse exemplo. Primeiro, por uma promoção, que realmente, na maior parte das situações, funciona. É para promoção, é um dado pessoal que vincula o interesse, e quanto mais a pessoa consome, mais desconto ela leva, na maioria das situações. Só que isso não é explicado, e aí nós temos aquelas ilações, não é para outras coisas, etc. A maioria não, a maioria realmente funciona, e esse desconto decorre do tratamento do dado. É positivo, curioso, né? Mas eu posso ter uma outra base. Eu estou pedindo o seu CPF porque eu preciso emitir a nota fiscal. Olha que interessante. Isso decorre da obediência de uma norma tributária, que é a outra base. Cumprimento de uma norma legal. Usando aqui, a grosso modo, por exemplo, questões relacionadas ao controle de acesso, controle de trabalho do funcionário. Temos aqui questões mais importantes, eu ia falar sensíveis, mas estou falando mais importantes. Trabalho remoto.
trabalho via Zoom, por exemplo, né? O teletrabalho, etc. Enfim, existem softwares hoje que são utilizados para fazer essa gestão. E aí nós temos aquela discussão, mas aí envolve mais privacidade e intimidade, pegou alguém atrás, etc. O funcionário está ciente disso, a empresa fez um treinamento, tem essa política toda dentro da LGPD, o encarregado participou de todas essas questões, houve um treinamento mínimo sobre o funcionamento das ferramentas, há uma proteção efetiva, mínima, no sistema usado pelo empregado, há uma repartição de obrigações, até porque também o empregado usa o seu sistema hoje que ele usa para trabalhar, usa também para fins pessoais. Então, como é importante a conscientização, principalmente quando é compartilhado com a família, aumenta-se as vulnerabilidades, os riscos, né? Mas, novamente, é apaixonante, não é verdade? Mas, dentro dessa linha de proteção, falando lá da questão de obrigações legais, indo um pouquinho mais a fundo, olha que interessante, né? Toda estrutura de leis de proteção de dados, elas têm um ponto em comum. Elas estimulam, elas reconhecem, elas fomentam todos os esforços que são feitos pelos agentes de tratamento, estou repetindo o termo mesmo para acostumar, esforços com o propósito de proteger efetivamente os dados. Claro que são vários, estamos conversando aqui de treinamento, de técnica, de evolução, do próprio encarregado lá, que é multidisciplinar, coloquei até aqui o exemplo de um médico, né? Enfim. Mas quando isso é documentado e demonstrado, isso é levado em consideração, sem dúvida nenhuma. E esse ser levado em consideração, aqui eu humildemente também faço essa sugestão aqui, quando a empresa faz ou tenta fazer o que é possível, que está ao seu controle. E digo isso pelo seguinte, existem situações que eu presenciei na minha atividade profissional e que eu cheguei a fazer até a seguinte pergunta, mas por que isto aconteceu? E a resposta é, nós também queremos saber porque nós fizemos tudo certo e aconteceu isso. Então, é uma situação bem complexa. Mas valorizar aqueles que são diligentes, inclusive do ponto de vista jurídico, eu citei até aqui uma situação hipotética, porém prática e real, da necessidade de ordens judiciais inibitórias, aquele que toma essa iniciativa, faz uma investigação, identifica, vai atrás e tenta proteger, agora com ordem judicial, e a ordem judicial nesse caso, ainda que moralmente falando, pode nem ter aquele efeito prático, mas moralmente tem, pode ser o último recurso para contenção minimamente de dados pessoais, e aí o fim coletivo, o fim social, ele justifica. Eu tive algumas situações curiosas em aula, inclusive discutindo, mas Renato, não vai adiantar nada, já vazou. Não vai sim, essa ordem inibitória, até porque não existe, muitas vezes você investiga, você não consegue esgotar. Pode ser que aquela pessoa que deu causa, deu asa ao vazamento, tenha um outro acesso, sim, não tenha revelado, a investigação não tenha chegado. E talvez uma ordem judicial inibitória convença, né, talvez impacte, né, emocione aquela pessoa, e ela até com medo, enfim, pare de disseminar aquele conteúdo. Então, é algo realmente muito disciplinar. A parte jurídica complementa a parte técnica, complementa a parte educacional. Isso envolve todos nós, né, sem exceção. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui conversando na área do direito do trabalho, mas já tive na área criminal, já tive na área civil, enfim. É um verdadeiro entrelaçamento transversal de áreas do direito. Então, para encerrar a questão daquelas 4 hipóteses, estamos na última, eu falava aqui da obediência a normas legais, e eu prometi, 4 horas, hein? Prometi. Eu vou terminar, eu vou fazer 4:10, tá? 4:10. O Platão já começou a rir porque ele sabe, eu sempre faço. Mas vai dar tudo certo, né? Eu vou fazer várias perguntas, vou responder todas as perguntas. Mas, só para encerrar, na última hipótese, nós temos, por meio de normas legais, olha que interessante, aqui também é algo mais profundo, né? Nós temos a seguinte situação. Renato, me diga o que é um sistema seguro do ponto de vista jurídico. Eu vou tentar. Existem normas técnicas que tratam de segurança da informação? Existem, várias, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, as normas da ABNT. Temos a 27.001, a 27.002, a 27701, fala de dados pessoais, 27.006, gestão de riscos, e daí por diante. Lá no Código do Consumidor está escrito, lá é taxativo, né? O 39, inciso 8º. Proibido colocar no mercado de produto ou um serviço em desacordo com as normas técnicas governamentais, que se não existirem normas da ABNT. Então, se eu tenho norma de segurança, eu tenho que seguir a norma de segurança. Se eu tenho norma do Ministério do Trabalho, eu tenho que seguir a norma do Ministério do Trabalho. E aqui que eu fui fazer aquele endereçamento, que eu fiz um parênteses ali. Mas volto para a parte inicial, defino o que é dado sensível e volto para cá para falar de biometria. Eu falei dos dados ordinários,
resolvemos aqui 60% das questões. Dados ordinários, normalmente, tem 1, 2 de score, não falava. Dado sensível, regime mais drástico na proteção, no tratamento, bem mais forte, com obrigações mais específicas. Dados sensíveis são aqueles relacionados à vida sexual, opção ideológica, político-partidária, raça, cor, religião, e dados relacionados à saúde, ao DNA, à biometria das pessoas, na íris digital, etc. Tudo isso. Por que a lei trata esses dados sensíveis? Eu falei da pseudonimização, da anonimização, de forma mais drástica. Porque são dados que, se vazarem, podem colocar em risco, um risco muito maior, in re ipsa, como falávamos, ao titular dos dados. Um dado de saúde, uma patologia que a pessoa tem, pode, por exemplo, aniquilar aquela pessoa na obtenção de um seguro, né? De outros benefícios, etc. E é muito difícil fazer essa demonstração. Então, dado sensível realmente é dado muito sensível. Dados financeiros não são, pela lei, dados sensíveis. São dados importantes, mas não são dados sensíveis. Falando em dados sensíveis, a lei diz também, está naquela primeira agora para a segunda fase. Era só para terminar, o que é o dado pessoal? Né? Não falei disso. Dado pessoal é o dado que identifica uma pessoa, nome, RG, CPF, etc. Ou um dado que possa identificar uma pessoa. Olha o tamanho da abertura do conceito. Né? Até falava de manhã hoje num outro evento com meu amigo Renato Leite, que hoje é o líder do Twitter, sobre proteção de dados, e falávamos disso. Eu trabalhei com o Renato há muito tempo, e falei, Renato, espero que nós, em algum momento, nós tenhamos aí uma diminuição desse leque, porque dado pessoal acaba sendo quase tudo. Se eu perguntasse aos senhores aqui, qual a plataforma que os senhores preferem para fazer videoconferência? Zoom é um dado pessoal? A preferência pelo Zoom fica muito largo. Mas, voltando lá para o dado sensível, a lei diz, quando for lançado e fazendo a correlação lá com o artigo 39 do CDC, agora fazendo com a LGPD, com norma BNT, quando sempre uma plataforma, um produto, um sistema, qualquer tipo de circunstância, de projeto, que envolver dados pessoais, este projeto terá que obrigatoriamente conter no seu projeto, no seu design, controles de proteção desses dados. É o que nós chamamos de privacy by design. No tempo Platão, eu tive a honra de dividir a mesa com a Anne Cavouquian, que inventou esse princípio, ex-comissária de proteção de dados lá da província de Ontário, no Canadá, 2009. Nunca pensei que fosse estar falando isso aqui com tanto orgulho. E além desse princípio do privacy by design, temos o princípio do privacy by default. Projetei, agora eu tenho que ativar. Aqueles controles projetados agora tem que vir pré-ativados. Se o titular quiser, ele que assume o seu risco e desativa. Mas, fechando aqui a questão, e voltando ali para o dado sensível, nominamos, identificamos proteções mais efetivas, pseudonimização, anonimização, direito do trabalho, controle de jornada, tá? Falávamos aqui do Zoom, vamos falar do controle de acesso físico, se Deus quiser, acho que a partir de junho, julho, a coisa começa a melhorar, se Deus quiser, vamos lá acessar os nossos ambientes físicos. Você pode pôr a sua biometria aqui, por favor, nesse prédio. Pode ser um prédio do seu trabalho, pode ser um prédio de uma empresa. Aí os senhores que assistiram essa aula vão fazer o questionamento ao porteiro. Sim, mas eu queria saber qual é a política de privacidade da portaria da empresa. Né? Olha a questão da educação, do treinamento, como é importante, senão isso pode gerar uma infração. Se eu faço isso hoje, nos prédios que, enfim, dentro da pandemia, qual é a resposta? O porteiro vai falar, não tem mínima ideia do que está falando, né? O que o senhor está falando. Isso não poderia acontecer, deveria ser treinado e a política deveria ser apresentada, porque isso pode gerar uma infração, sim. Na Justiça do Trabalho, dados de controle de acesso, de catraca, de biometria, etc., tem a sua regulação, ainda que não totalmente detalhada, mas tem pelos órgãos do Ministério do Trabalho, etc., e estou só contextualizando porque isso pode ser uma forma de se encaixar no cumprimento de obrigação legal, dependendo da interpretação. Uma coisa é você encaixar na hipótese do 7. Outra coisa agora é como eu vou guardar esses dados biométricos, que aí vem a segunda parte, que a gente começou a falar. É a segunda parte que está lá, a criação do novo cargo do encarregado que tem algumas funções exemplificativas na LGPD, a mais importante delas, a promoção da cultura,
o contato, o relacionamento com autoridades, né? E a verificação técnica, mas a mais importante mesmo não está na lei. O mais importante é a formação, a condução, a gestão de um time multidisciplinar, composto área jurídica, segurança da informação, tecnologia da informação, psicólogos, recursos humanos, que trabalham muito com isso, etc, etc, etc. Um outro impacto importante, direito do trabalho, contratos, plano de saúde. Mas, Renato, plano de saúde para o seu trabalho, enquadramento, já sei. Vamos colocar aqui na execução do contrato de trabalho um benefício, etc, tal. Então, está tudo certo, etc. Não preciso nem do consentimento, não é verdade? Eu respondo, digo, mas é um plano de saúde para quem? Não, é só para o funcionário. Certeza absoluta. Funcionário, ok? Então, a primeira parte, será que nós vamos aceitar a execução do contrato? Os senhores derem uma olhadinha na LGPD, execução do contrato para dados sensíveis, nós não temos o mesmo escopo, a mesma acepção que nós temos no dado ordinário. Então, pode ser, Renato, que eu tenho que exigir o consentimento? Eu recomendo. Não vou dizer que é uma infração não exigir, mas a interpretação é melhor. Ali a gente pode entrar como exercício regular de um direito do empregador. Mas por que não pedir um consentimento? Não é? Mas não é infração. Mas o problema pode acontecer, e aí sim faça necessário o consentimento, no plano de saúde familiar. Que eu vou ter dados sensíveis em muitas situações, ou até acesso a esses dados de familiares. Então, mais uma questão a se justificar o consentimento. É muito interessante isso, né? E agora, chegando já na parte final dessa explicação mais geral, eu vou agora passar alguns slides rapidamente, só para reforçar isso aqui, né? O que eu coloco para todos aqui é o seguinte, eu tenho certeza que o Platão vai continuar todos os anos trazendo essas aulas e aperfeiçoando esses regramentos. Porque hoje, a última vez que nós estivemos juntos, Platão, nós não tínhamos isso que eu vou falar aqui agora. Nós não tínhamos uma agenda da autoridade nacional, hoje nós temos a agenda da autoridade para os próximos 6 meses. Olha o que a autoridade vai fazer. Vai regulamentar todas as questões relacionadas às 99% das empresas brasileiras. Justiça do trabalho, olha quanta coisa. Justiça do trabalho vai ter muito trabalho. 99% das empresas brasileiras são pequenas empresas, startups, empresas de inovação, né? As pequenininhas. Está aqui na pauta os próximos 6 meses. Voltamos aqui, se você quiser. Platão, se Vossa Excelência quiser, Platão, perdão aqui pelo tratamento coloquial, enfim. Temos essa pauta. Temos a pauta aqui, os regramentos para aplicação das multas que começam no dia 1º. Temos aqui a questão do prazo para comunicação de incidentes, que é outro assunto também muito espinhoso. Às vezes a comunicação acaba atiçando mais ainda o descontrole e o vazamento. Alguns podem dizer, mas Renato, está lá já no site da NPD, 2 dias para avisar. Não, aqui não é uma recomendação, sugestão, simples. Não é 2 dias, não existe nenhuma normativa ainda. E mesmo se existir uma normativa, isso vai ser interpretativo caso a caso. Não é porque está escrito que eu preciso identificar em um dia que eu vou ter que fazer em um dia. Se essa notificação em um dia gerar mais prejuízo, eu vou descumprir aqueles melhores esforços, né? Aquela velha história. É muito complexo, é transverso, interpretativo e daí por diante. Mas é isso, Platão. Temos aqui já uma pauta nova. E falando em pauta nova, agora eu vou ativar aqui o meu compartilhamento e vou colocar aqui rapidamente os meus slides. Metade deles eu já vou passar só no clique aqui, porque nós já falamos. Deixa eu aqui ativar. E vamos lá. Ativando aqui. Tá vendo, né? Perfeito. Vamos lá. Então, aqui só o contexto aqui que eu ampliei um pouquinho, coloquei ali, inclusive, a norma, né, o ato conjunto do TST, né, da Conselho Superior de Justiça do Trabalho número 4, março de 2001, fresquinho, etc. Dados pessoais de quem vos fala, um convite para que continue essa conversa aqui comigo nas minhas redes sociais. Aqui, a Lei 13.853 foi a lei que complementou a 13.709, nós fizemos várias alterações aqui, essa lei que na verdade, foi o projeto de lei de conversão da medida provisória do ex-presidente Michel Temer. Tem aqui embaixo o detalhamento de algumas mudanças, letra A, B e C, para ficar mais fácil, não vou ficar lendo, mas está aqui, os senhores têm esse material e vão em frente. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também está aqui, de forma bem objetiva, um slide do que a autoridade vai fazer, alguns impactos, algumas convergências, teremos aí alguns conflitos, entre aspas, positivos, né, com algumas autoridades que atuam na área trabalhista, mas lá pelos 55K, tenho certeza que a NPD irá harmonizar isso o mais breve possível. O decreto 10.474,
Estrutura organizacional da autoridade, então está aqui, os senhores também não vou ler. O conselho diretor e as competências, né? Notem que dentro das competências aqui nós temos despachos, requisição de informações, medidas preventivas e fixação de valor de multa diária pelo seu descumprimento, também é importante. Aqui podemos ter aqui uma convergência de decisões judiciais com decisões da autoridade. Interessante, né? E até decisões judiciais baseadas nos precedentes da autoridade. Inclusive, no inciso 6º, tem a possibilidade também de pareceres jurídicos para essas questões também. Composição, tá aqui os nomes dos 5 diretores de proteção de dados, já tive a oportunidade de conhecer e interagir com todos muito qualificados. A autoridade ela é muito enxuta em função da estruturação, ela é vinculada à Casa Civil, não pode ter orçamento específico ainda, uma questão de legislativo, mas é muito técnica, muito profunda, inclusive. A agenda regulatória que eu citei, essa agenda semestral, aqui nós temos a agenda dos próximos 6 meses, aqui a agenda para 2022, primeiro e segundo semestres. Então, aqui o que vai acontecer, vamos ter, por exemplo, Justiça do Trabalho, fase 2, primeiro semestre de 2022, a autoridade vai estabelecer as questões relacionadas à figura do encarregado. Tá? Então, muita atenção nesse primeiro semestre do ano que vem. E teremos aqui na 3, já para também lá no primeiro e segundo, a questão dos direitos dos titulares. Bom, porque interessa de forma mais objetiva aos senhores, ato conjunto, número 4, que eu citei, e aqui eu fiz um resuminho, tá? do que é tratado, então tem lá escopo, tratamento, agentes, tal, etc. Exposições finais, para ficar bem fácil. E aqui alguns destaques. Então, regula a proteção de dados em geral nas atividades dos senhores. Fala também dos portais e os objetivos dessa política. O objetivo educacional ali embaixo, a harmonização com a LGPD, tem até ali no verdinho, no intermediário, a utilização dos arquivos de cookies, né, para registro do computador, aquele exemplo que eu dei no início. Nós temos aqui também um pouquinho mais detalhando, né, a boa-fé, observância dos princípios, né, aqui, lá do artigo 6º, então, olha os princípios do artigo 6º aqui, que eu citei como mais importante, está aqui, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, segurança, etc. Ele fala aqui do tratamento dos dados, também objetivo específico para a execução dos trabalhos, como tem que ser, como nós falamos em administração pública. Fala do com consentimento, quando for o caso do consentimento, aqui embaixo, no mais amarelinho, independente do consentimento, também nas hipóteses específicas. O princípio da informação de forma detalhada, também está aqui. Então, meu objetivo aqui foi trazer de forma bem clara essas questões. A previsão também, no ato conjunto, a função do encarregado, sim, a administração pública, o poder judiciário tem que ter também os seus encarregados. Normalmente, nesse caso aqui, vai ser liderado por uma pessoa, um juiz auxiliar da presidência, mas com todo esse time embaixo. A questão da gestão, né, da liderança, enfim. A questão da LGPD em si, regras de segurança, comissão, etc. Quem é o controlador, né, o exercício da função de controlador, no âmbito do TST e do Conselho, é atribuído ao ministro-presidente. Então, aqui eu até faço algumas considerações, porque na doutrina existe ainda uma indefinição de quem efetivamente será o controlador. Temos a pessoa jurídica, claro, temos o órgão, mas, em tese, até porque a autoridade não se manifestou ainda, todos aqueles que tratam dados pessoais podem ser encaixados aí na figura do controlador. Aqui houve, nessa definição, diria até uma atribuição, uma assunção de responsabilidade direta para o ministro-presidente. Então, a responsabilidade aumentou bastante. Operadores seriam agora os usuários em si, pessoas naturais ou jurídicas, direito público ou privado, que realizarem as operações. Então, houve aqui uma organização, a grande responsabilidade está com o ministro-presidente, lembrando que o tribunal aqui vai ser o grande ponto de vista do tratamento em si, o grande ente relacionado a isso. O DPO, né, o encarregado está aqui, tudo que ele vai fazer, pode fazer o que a lei diz ou não, está aqui também para os senhores, não vou ficar lendo. Na sequência aqui, a relação com terceiros, né? Então, nós temos requisição de informações, a lembrança em verde aqui da verificação dos fornecedores, porque, às vezes, o que acontece? Há muito foco no âmbito interno, mas nós temos que lembrar, não podemos esquecer de que
aqueles que acessam, que não fazem parte necessariamente, mas fazem parte lateralmente, eles que podem dar aso, muitas vezes, ao vazamento de dados pessoais. Então, é algo realmente complexo e que dá muito trabalho fazer essa conformidade, ou a proximidade dessa conformidade junto aos players que estão executando trabalhos junto conosco. Por fim, aqui exemplo de responsabilidades, facultar acesso, descartar, eliminação, etc. Aquilo que a própria lei prevê, que é relembrado, revisitado nesse ato conjunto. Governança, tudo que nós estamos falando aqui envolve governança, principalmente na atividade do encarregado. Agora, no ato número 4, a governança vem instituída de forma mais detalhada e específica, com atribuição de responsabilidades. Aqui eu trouxe aqui 9 bullets específicos, né, para a governança, que se encaixam, complementam aqui o ato 9. As boas práticas de segurança da informação, de proteção de dados, também foram elencadas nesse ato. Temos aqui alguns exemplos. Então, alteração de leis, manutenção, evolução tecnológica, datas de validade, arquitetura de TI, né, que é a evolução tecnológica, e daí por diante. Esse ponto aqui é aquela manutenção permanente, 24/7, do que está mudando, do que está acontecendo. Muita gente fala, estou em conformidade, não preciso fazer mais nada. Não, agora que começa essa atenção, essa necessidade dessa diligência mais específica e mais extremada. O relatório de impacto previsto, a NPD pode requisitar, sim, relatórios de impacto. Eu entendo que pode fazer essa requisição também para o Poder Judiciário, dentro do escopo técnico. Então, aqui vem um detalhamento do que vem a ser o relatório de impacto. Tem até um artigo interessante que saiu no J ontem, falando da diferença do DPIA, que é o relatório de impacto, vamos chamar assim, entre aspas, europeu, que é um pouco diferente do nosso relatório de impacto. Lá é mais uma análise aqui, um relatório em si. Algumas sugestões, temos aqui guias operacionais, isso tudo já foi considerado no ato, mas para quem quiser se aprimorar no tema, aqui no portal do Governo Federal, tem bons guias operacionais para aplicação da LGPD, são genéricos, mas são bons guias. Aqui ficam os links, né, o guia de boas práticas, guia de elaboração de inventário, enfim, alguns registros. Da fiscalização, dentro do ato número 4, nós temos aqui, olha, a comissão LGPD, a LGPD deverá determinar os procedimentos, fiscalização, o TST e o Conselho Superior também cooperarão com as fiscalizações. Aqui pode ser também uma atividade da Autoridade Nacional, e aqui embaixo a inobservância da política de dados e as respectivas consequências, e aqui as sanções administrativas, lembrando que a multa não vai ser aplicada para os entes federativos. Mas aqui é um exemplozinho do que vai acontecer a partir do dia 1º de agosto deste ano, quando as multas, as sanções, melhor dizendo, começarem a ser aplicadas. Por fim, proteção de dados pessoais dos ministros, né, dos titulares dos dados, nesse caso, não necessariamente daqueles que socorrem o Poder Judiciário, mas dos senhores. Aqui nós temos esse detalhamento na observância, e olha como é transversal, das regras já pré-estabelecidas de proteção por outros órgãos, do Conselho Nacional de Justiça, etc., e daí por diante. Chegando ao final, aqui é um mapa, aqui esse mapa foi feito pelo SERPRO, está aqui, aliás, foi mostrado pelo SERPRO, é um mapa da CNIL, que é a NPD da França. Inclusive, semana passada tivemos uma live com a Florence, que é uma das diretoras lá, e esse mapa é o que mostra a evolução legislativa, não necessariamente a proteção de dados. Então, notem que os Estados Unidos está em azul, porque não há uma lei federal. O Canadá está em azul, mas eu acho que o Canadá seria roxo, porque tem a PAIPIDA, que é uma lei federal também, muito boa, por sinal, mas a França encara dessa forma. Estou citando a França aqui, porque eu diria que é a autoridade mais ativa hoje no momento, a França e a Alemanha. Temos a Argentina aqui em um roxo mais escuro, que a Argentina tem há 20 anos uma lei de proteção de dados, porém não aplica, não fazia enforcement, então você tem a legislação, mas não tem aplicação prática. A Europa em roxo escuro mesmo, porque ali a cultura, como explicou o professor Danilo, já decorre de muito tempo. Né? E o resto do mundo, enfim, nas cores mais variadas, mas como antecipou o próprio Danilo, é uma tendência irreversível. Se eu perguntasse aos senhores, deixa eu fazer uma coisa aqui, se eu perguntasse, aqui é só um currículo, se eu perguntasse aos senhores, os senhores estão preparados hoje para lidar com esses assuntos? Alguns diriam não, outros sim, outros parcialmente. Eu queria combinar com os senhores uma coisinha. A partir de agora, cada vez mais preparados, cada vez mais procurando esse conhecimento, porque isso é apaixonante. Aqui tem alguns livros que eu colaborei de forma direta e indireta, e aqui tem o finalzinho
que é a oração da serenidade, que eu gosto sempre de fechar, que Deus nos dê coragem para mudar aquilo que nós pudermos mudar para melhor, serenidade para aceitar aquilo que não for possível e equilibrar as duas ações e um avante aqui, que, como diria o meu querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente faleceu o ano passado. Tive a honra de trabalhar com ele na 26ª Vara Criminal, quando era estagiário de juiz de primeiro grau, e ele me incentivou muito na minha carreira. Lembro ele com muito carinho. E aqui eu encerro aqui a apresentação dos meus slides, vocês têm acesso a todo esse conteúdo. E peço desculpas, porque eu falei 10 minutos, acabei ocupando mais 6 minutos, mas espero ter passado um pouquinho dessas questões. A gente costuma fazer isso, o que eu fiz agora, num curso de 360 horas, né? Mas a gente tentei, sinceramente, trazer um pouquinho aqui para esse nosso bate-papo tão honroso aqui com todos os senhores magistrados atuando na esfera federal da Justiça do Trabalho. E agora estou à disposição, Platão, para responder as perguntas, que é o que a gente mais gosta de fazer. Perfeito, professor Renato, excelente, viu? É sempre muito bom ouvi-lo. Muito obrigado. Os colegas já estão tecendo os elogios aqui no nosso chat. Então, realmente é uma alegria poder contar com sua aula mais uma vez. Eu tenho algumas perguntas que eu as reuni, porque todas elas estão relacionadas ao mesmo ponto. Está me ouvindo bem ou prefere que eu... Está ótimo. Tá bom, sim, então está ótimo. Professor, como conciliar a proteção de dados à publicidade dos atos judiciais? Eu vou fazer várias perguntas juntas, e aí o senhor responde, depois eu passo para outros tópicos que não estão relacionados a isso. O senhor comentou que o PJE, como regra, obedece às diretrizes da LGPD. Nesta seara, é possível garantir que os documentos juntados aos processos estão garantidos sob a ótica da LGPD, de modo a não precisarem ficar em sigilo, se este não se justificar em razão da publicidade dos atos judiciais, não for o caso de segredo de justiça. Exemplifico com uma situação que tive essa semana. A empresa, após intimada, juntou a RAIS, mas requereu que o documento ficasse sob sigilo por constar dados pessoais de seus empregados, fundamentando o pedido na LGPD. Outra pergunta que está, de certo modo, relacionada. No caso de audiências telepresenciais, a tomada de depoimentos de partes testemunhas, localizadas em suas residências. Nesse caso, haveria o risco da Justiça do Trabalho ser acusada de invasão de privacidade ou de violação de algum dispositivo da LGPD? O juiz precisa pedir autorização para gravar depoimentos de participantes que acessam audiências a partir de suas residências? Continuando, professor. Depois, se o senhor quiser, eu volto uma por uma, mas eu achei que seria melhor fazê-las em conjunto. Podemos entender que a coleta de dados para o processo, assim entendidas as imagens e audiências, estão autorizadas com base no legítimo interesse ante o acesso à justiça, né? O senhor já comentou, de certo modo, sobre isso. Professor, não seria adequado registrar de forma expressa na ata de audiência que não há autorização para divulgação ou transmissão de qualquer dado pessoal pelos presentes, além de solicitar o consentimento do titular do dado pessoal? Atualmente, há determinação para gravação de audiências de instrução telepresenciais. Por último, aqui, uma pergunta, né? Na esteira dessa pergunta também, o princípio da publicidade assumiu proporções gigantescas no PJE. Como conciliar os direitos fundamentais, a privacidade e a publicidade nesse caso? A colega conta aqui que concluiu o doutorado dela na Holanda e conheceu o PJE, entre aspas, né, o processo eletrônico de mais de 10 países, e nenhum tem um grau de exposição de dados pessoais e dados sensíveis tão alto como no Brasil. A doutrina canadense, por exemplo, propõe uma releitura do princípio da publicidade. Qual a sua posição a respeito? E aqui eu queria só aproveitar para fazer um comentário também interessante, professor. Certa vez eu organizei um evento internacional
aqui em Goiânia, e convidei um professor alemão, o professor Wolfgang Deubler, e eu o convidei para assistir a nossa audiência, né? E eu, na ata da audiência, eu registrei a presença do professor, né? Registro aqui a presença do professor Wolfgang Deubler assistindo a nossa audiência. E aí, quando terminou a audiência, ele colocou, mas por que o senhor colocou meu nome no processo, né? E só agora que eu fui entender essa questão, né? Porque ele ficou assim incomodado. Ele falou, não, na Alemanha a gente não coloca o nome das pessoas no processo que não tem nada a ver. Então, tudo isso está, de certa forma, relacionado, professor. Se o senhor quiser, eu busquei aglutinar as questões, mas se o senhor quiser, eu volto uma a uma, a se preferir. É muito gostoso isso, e quantas perguntas importantes. Eu vou precisar, sim, da sua ajuda. Vou fazer só Certo. um overview macro e aí eu faço um pinga-fogo contigo para responder tudo, Ok. inclusive aquelas que porventura não tenha respondido, não tenham sido encaminhadas, podem me encaminhar no meu e-mail, nas minhas redes sociais. Terei o maior prazer em responder. Bom, princípio da publicidade versus LGPD. Vamos tentar resumir aqui. São situações totalmente díspares. O princípio constitucional da publicidade, que é a regra, né? Ele não afasta a obrigatoriedade, ou diria a necessidade acho que é melhor, dos profissionais que estão atuando, que atuarão em determinado processo, de serem diligentes na proteção de dados que lhe foram confiados na condição de eventuais controladores ou operadores. Estão tratando. O advogado, quando recebe dado do cliente, eu também sou um controlador, serei um controlador. Tenho até a execução do contrato específico e tenho até a hipótese legal do uso em processo administrativo ou judicial, como os senhores também têm, essa base legal. Mas estamos na cadeia. Então, dentro dessa cadeia, e aí vem a paixão, a situação que a gente mistura com a questão processual, aí depende da responsabilidade de cada profissional saber, ou sabendo que aquelas informações merecem esta ou aquela proteção. Então, informações que não envolverão um segredo de justiça, simplesmente se encaixam na hipótese do 7º, uso em processos judiciais administrativos, princípio da publicidade pleno, ponto final. Não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Por que é que, em algumas situações, o processo eletrônico exige o cadastro? Em alguns, até a demonstração do interesse. E aí, eu saio do processo e venho para a tecnologia, porque existem softwares hoje, robôs, que se tivessem acesso pleno, por isso que a gente tem até o CAPTCHA, que são aqueles números, muitas vezes, junto com o cadastro, se o sistema for totalmente aberto, eu crio a possibilidade da montagem de um banco de dados gigantesco, ainda que com dados ordinários, ainda que com LGPD, de forma muito simples e muito rápida. Então, não é só a lei, eu tenho que também colocar barreiras tecnológicas. E barreiras tecnológicas, respeitando o princípio da publicidade, essas barreiras estão lá na LGPD. Isso se chama-se Privacy by Design. E depois o Privacy by Default. Então, notem como isso é transversal. Olha, são quantas coisas ao mesmo tempo. Estou dando esse exemplo do segredo de justiça, que é a exceção. Então, quando eu, advogado, identifico que as informações que eu vou usar num processo são informações que podem levar a algum tipo de risco, ou não podem ser expostas por algum ou por outro motivo, eu tenho a obrigação, olha só a responsabilidade do advogado, aumentada. Eu tenho a obrigação de requerer o segredo de justiça. E aí caberá ao magistrado analisar a pertinência processual versus LGPD. Estou fazendo essa contextualização macro e vou contar um caso prático aqui, interessante. E aí acho que com essa contextualização macro a gente responde metade dessas perguntas. Eu tive uma situação de vazamento de dados, ação civil pública, dados financeiros, em que o meu cliente tomou conhecimento da ação civil pública por uma notícia. Quando ele tomou conhecimento, acho que até fui eu que tomei conhecimento, não lembro, imediatamente o que eu fiz? Eu acessei o processo eletrônico. E já presumindo que o processo estaria em sigilo, porque presumindo que o Ministério Público tivesse juntado na inicial alguns exemplos dos dados vazados, que são dados financeiros, portanto, dados importantes, não vou chamar de sensíveis para não confundir. Mas qual foi a minha surpresa? O processo não estava em segredo de justiça. E muitas informações oriundas daquele vazamento, até algumas que não eram tão facilmente acessíveis publicamente, ficaram acessíveis agora na notícia de que existe um processo e nesse processo existem as informações já organizadas ali. Olha que interessante.
E o que deve ter acontecido é o seguinte, houve ali um equívoco, né? Alguém esqueceu de pedir, pedir não, já colocar no processamento do processo o segredo, já enquadrar como processo em segredo e entrou como processo aberto. Muito bem, o que eu fiz? A primeira coisa, sem citar, despachei digitalmente e pedi para o juiz intimar 18 pessoas, que eram as 18 pessoas, 18 profissionais advogados que tinham acessado o processo eletrônico, que não tinham a ver com o processo, não eram patronos aliás, patronos não, do Ministério Público, não tinham a ver com o processo, né? Mas o sistema tinha registrado. Então, eu pedi para intimá-los, para que eles se abstessem de usar de qualquer maneira aquelas informações ou conteúdos que tivessem obtido a partir desse acesso de um processo público, porém, público porque houve um equívoco no cadastramento, né? E aí, o juiz, ele despachou da seguinte forma, simplificando, né? Achou que não era o caso de intimar, mas decretou segredo de justiça. E até aqui nesse bate-papo interessante, qual foi o meu raciocínio técnico aqui? Eu falei, bom, se o magistrado entendeu que não há necessidade de intimação, mesmo com a demonstração de que terceiros acessaram informações sigilosas, a informação não deve ser tão sigilosa assim. E vou usar isso na minha defesa. É uma questão lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é tão irrelevante assim, até porque houve o acolhimento do pleito da decretação de segredo de justiça, né? Então, ficou uma coisa até incongruente, mas que decorre muitas vezes da complexidade da circunstância. E aí eu costumo dizer, o que fazer nesses casos? Então, eu diria, sempre que houver esse pleito, na dúvida, é que agora a gente faz no cadastramento, mas fica mais fácil. Mas se houver alguma coisa nessa linha, esqueceu o cadastramento, etc., e alguém pedir na dúvida, envolver LGPD, eu acho que o olhar tem que ser um olhar um pouquinho mais crítico, para evitar um agravamento, uma exposição ainda maior naquele tipo de informação. Quando eu enderecei aquela questão da ordem moral, né, da inibitória, etc., a ordem judicial para proteger dados tem um efeito psicológico muito forte, mas muito relevante. Pode não ter o prático, mas moral e psicológico tem sem dúvida nenhuma. Platão, conto com a sua ajuda agora para a gente fazer o pinga-fogo. Perfeito. Acredito que essa questão da autorização para gravação, né, seja... Vamos lá. Gravações na casa, ou depoimentos, né, coleta de depoimentos, etc. Exato. Aqui é o princípio, aquela questão da educação. Então, qual seria a grande atividade jurisdicional pré-gravação? Ter a certeza de que o depoente tem ciência do que vai acontecer, do que está sendo feito, do que será feito. Então, aquele lembrete amigo, vamos chamar assim. Do ponto de vista processual, não vejo nenhuma questão, pelo contrário, eu sou totalmente favorável à celeridade do judiciário e ao uso da tecnologia. Sou favorável, e hoje nós temos recursos, caiu aquela máxima antiga de que pode mudar o comportamento, nós temos recursos aí, números que evitam contato com unhas de depoentes, de ações coercitivas e daí por diante. Então, eu acho que é o alerta amigo. Vai acontecer isso dessa forma, desse jeito, prepare o seu sistema e vamos em frente. Perfeito. Pergunta aqui a colega Cristiana sobre direito de imagem, LGPD, exposição da imagem do magistrado, advogados, servidores nas redes sociais, sem o consentimento prévio. Aí é interessante porque nós misturamos mesmo direito de imagem, uso indevido, né, da imagem, uso até não autorizado. Vamos discutir dano, se tem dano em rede, se não tem o simples uso da imagem, se houve a criação de um perfil falso ou não, ou se foi apenas uma referência, etc. Mas é interessante porque hoje é muito fácil. Então, estamos aqui hoje, por exemplo, estou eu e o Platão agora, o Platão está com a câmera ligada, eu vi que no começo todos estavam com as câmeras ligadas, mas uma questão de transmissão, todos ativaram, estão efetivamente mais protegidos. Para o professor é horrível isso, mas estão todos mais protegidos. Porque eu poderia estar fazendo print screen, por exemplo, gravando tudo, etc. Depois faço um deepfake, todos atos ilícitos, claro. Mas no exemplo acadêmico, faço um deepfake, faço uma montagem, faço o Platão falando uma coisa, ele está falando uma coisa, faço ele falar outra coisa, monto um perfil falso, dissemino, enfim. São coisas terríveis que a internet hoje propicia e que, enfim, não é nem o tema do nosso debate aqui, mas precisamos de uma lei muito mais forte com relação a isso.
Então, temos aí uma convergência de institutos jurídicos, direito de imagem, Código Civil, exploração comercial ou não, humilhação ou não, exposição à honra, legítimo interesse, proteção de dados e outras questões interessantes. É uma mistura geral. Hoje é muito fácil. Essa facilidade que eu justifiquei lá na minha resposta à pergunta anterior, quando eu fiz a resposta macro, essa facilidade que, na minha visão, exige a colocação de barreiras técnicas para impedir a atuação desses robôs. Quantas vezes eu não cheguei, eu não recebi já questionamentos, o link, olha, tem um link aqui do meu processo, né, o Jus Brasil, etc. Como é que isso saiu lá? Isso é o princípio da publicidade, na sua pureza, na sua acepção maior, etc. Mas quando eu pesquiso no Google, a primeira coisa que aparece é o meu processo. Pois é o princípio da publicidade do processo. Você processou alguém ou você é réu, você vai estar lá, né? A não ser que o processo esteja em segredo de justiça. Mas aí dá para a gente fazer um outro debate no outro dia, falar só sobre o direito ao esquecimento, execução de processo, de pena, enfim, também é apaixonante. Perfeito. Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? É um prazer muito grande estar com o senhor e junto aos colegas aqui. Eu vou tentar fazer aqui umas outras que foram feitas no início, e aí depois, se eu puder responder essas questões, me repassar, a gente tem uma lista de transmissão com os colegas, a gente encaminha as respostas que o senhor puder dar. Tem algumas que estão relacionadas às relações de trabalho. Nós vamos ter amanhã à tarde o doutor Rafael Miziari e a doutora Vólia Bonfim falando sobre isso. Mas se o senhor quiser já adiantar algumas questões sobre isso, como conciliar a proteção de dados sensíveis contida na LGPD com a consulta a redes sociais do candidato a emprego na fase pré-contratual? Essa é uma questão tormentosa, mas vai, em tese, pelo legítimo interesse. É a questão da verificação, da investigação, da preocupação, inclusive, com um bom ambiente de trabalho, na contratação de pessoas, vamos chamar, idôneas, que tenham aí, não apresentem risco, né, para a companhia. Então, nós temos essas obrigações laterais do empregador de zelar pelo ambiente, inclusive na contratação. Temos o encaixe, que seria no legítimo interesse. Temos a possibilidade de acesso desses dados, normalmente não são tão sensíveis. A minha preocupação maior naqueles que preenchem os seus currículos, e na colocação dessas informações. Então, naquele cenário inicial, já vejo situações dessa natureza, cenário inicial de desproteção, nós não recomendamos informações sensíveis em currículos, enfim, específicos. Informações profissionais, informações sensíveis. Então, qual é? Vida sexual, ideológica, etc. Enfim, não é nem necessário a colocação. Mas a tarefa de verificação, de back-office, né, como a gente chama, de investigação, isso tem a solução que tem se dado é o encaixe, a interpretação que tem se dado é o encaixe no legítimo interesse. Certo, professor. Nós vamos passar para esse ponto amanhã, mas se o senhor quiser já adiantar a sua posição, no âmbito da LGPD, especialmente nas relações de trabalho, o professor entende ser possível considerar atividade de tratamento de dados como atividade de risco? Nesse caso, seria possível aplicar responsabilidade objetiva ou necessariamente o empregado deverá provar a culpa do empregador quanto ao tratamento adequado e eventual divulgação indevida? Eu diria que é uma tendência, né? Uma tendência, mas vou aqui fazer uma pequena ressalva, da mesma forma como eu fiz com a ressalva do dano em ré ipsa. Pode ser, até porque a primeira coisa que nós dissemos aqui foi aquela comparação do petróleo, que eu disse que o dado é essencial. Se o dado é essencial, é importantíssimo, e se nós temos todo esse regramento até muito mais robusto para dados sensíveis, com altas penalidades, etc., é porque isso tudo é muito relevante, muito importante. Por que não então, aproveitar a figura da conceituação do dado sensível para atividade, né? Sensível, e se nós formos lá no Código Civil 927, pode ser, nós podemos ter uma certa atividade de risco, mas faço uma ressalva, Platão. Eu acho que a atividade vira de risco, responsabilidade aí sim, a interpretação macro objetiva, para aquelas empresas que trabalham exclusivamente com tratamento de dados. Não as demais empresas que produzem, fabricam, prestam outros serviços e tratam seus dados para a sua gestão interna, para os seus serviços. Agora, aquelas que
notadamente no seu core, né, tratam mesmo dados, o objetivo da empresa é trabalhar com dados, aí sim, aproveito isso de onde? Da CCPA da Califórnia. CCPA da Califórnia que fala isso. Então, responsabilidade com mais intensidade, solidária, objetiva, aliás, naqueles que tratam dados. Até na Califórnia você tem até faturamento, também como grau atribuidor da responsabilidade objetiva. E lá na LGPD, há uma referência, inclusive, quando houver relação de consumo, que as regras de responsabilidade serão as regras que estão vigentes nas regras da legislação consumerista. Portanto, né, por interpretação, já deu para entender a minha posição. Eu costumo dizer para todos os meus clientes e muitas empresas, digo, se preparem, sem dúvida, para a responsabilidade objetiva e solidária na atividade de controlador, de processador. Nós nem falamos aqui controlador ou processador na sua intensidade. Os contratos aí são muito importantes, mas se preparem para possível interpretação de responsabilidade objetiva, assim, por que não, né? Eu acho que fica mais aquelas teses, teorias, não dá para mexer aqui e ali e tal. É algo muito complexo, profundo, sensível. E acho que a melhor dica sim, há uma chance muito grande da responsabilidade objetiva, respeitando o devido nexo causal, demonstração de dano, etc. Não assim de forma totalmente automática, salvo as empresas que trabalham especificamente com isso. Perfeito, professor. Gostaríamos de continuar ouvindo o senhor. Sei que o senhor também tem outros compromissos, então queria agradecer aqui pela Enamate, né, pela ministra Dora, a sua participação neste curso da Enamate. E algumas perguntas aqui já foram respondidas, outras não puderam ser feitas, mas se o senhor puder depois nos passar a sua opinião, nós agradecemos muito. A gente não pode continuar para não prejudicar aqui o intervalo. Sim, fica à vontade, professor. Platão, eu quero agradecer o convite. Você é sempre muito profundo nos eventos que organiza, também muito gentil, muito estudioso, enfim, conte sempre comigo. Para mim é uma alegria poder conversar com colegas da área jurídica. Novamente, eu vivi muito da minha vida próximo ao judiciário, por força do meu pai, que foi juiz, foi desembargador, agora voltou para a advocacia. E gosto muito de estar junto com todos, tratando desses assuntos. Estou vendo aqui rapidamente o chat, e olha como é gostoso, né? Como é apaixonante. Quantas sugestões e quantas dicas aqui muito importantes já estão colocando aqui, inclusive ó, dicas de deixa que o advogado diz se concorda ou se não concorda, é uma boa solução, fácil alerta, a parte morava num pequeno quarto. Olha quanta riqueza vocês estão construindo aqui no chat do Zoom. Então, contem sempre comigo, terei imenso prazer em responder todas as perguntas. Podem fazer via mensagem nas minhas redes sociais, podem fazer no meu e-mail se preferirem. Se quiserem, também podemos fazer para aqueles que têm Clubhouse, eu me comprometo aqui, podemos fazer uma sala privada no Clubhouse, com os juízes que quiserem, fazemos essa discussão. Podemos fazer também um Instagram, viu, Platão? Agora o Instagram, você consegue fazer 4. Então, dá para fazer 4. Fiz uma na terça-feira, fica bem legal também. Não dá o privado, mas dá 4, enfim. Olha, para aqueles que não têm o Clubhouse, como o Clubhouse vai ser algo que vai fazer parte aí também da atividade do direito do trabalho, eu me comprometo que gostaria de fazer e responderia com imenso prazer por vós todas essas perguntas do Clubhouse e faríamos até 2 salas, uma privada e outra aberta, enfim, contem comigo. E aqueles que não quiserem o Clubhouse, mandem uma mensagem que eu responderei com muito prazer e com muita honra, agradecendo novamente. Fiquem com Deus, fiquem bem. E eu vou ficar sem imagem, vou aqui ficar fazendo outras coisas, mas vou ver se eu consigo acompanhar um pouquinho o resto do evento. Vem a nossa colega Patrícia Peck também, que eu quero sempre aprender um pouquinho mais e estar tendo aí mais bagagem para poder estar aprimorando esse assunto que é tão apaixonante. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço digital a todos. Perfeito, professor. Os nossos aplausos virtuais aí, o nosso abraço também. Fique com Deus. E vamos fazer agora o intervalo. Nós temos colegas entusiastas do Clubhouse também, então com certeza vamos organizar um encontro lá sim. Então vamos fazer agora o intervalo, retornamos às 16h50. Muito obrigado a todos.